Jornal Gente. Bandeirantes. 8h12, como já anunciamos aqui na Rádio Bandeirantes desde cedo, hoje 7 de setembro de 2024, aniversário da independência do Brasil de Portugal. Para conversar mais sobre esse assunto conosco, convidamos para o programa o professor Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-presidente da Câmara Federal, político de grande experiência e um conhecedor como poucos da história do Brasil. Professor Aldo Rebelo, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez, nesta data tão importante para a nossa história. Muito bom dia. Estamos vendo o professor falar, mas não estamos recebendo o áudio dele aqui. Vou pedir lá para a Central Técnica para mandar o áudio do professor Aldo Rebelo para nós aqui no nosso estúdio, para que possamos, ouvi-lo e conversar um pouquinho sobre a história brasileira, sobre a independência do Brasil, as características que nos remetem a essa história importantíssima. Muitas nações, muitos países comemoram essa data até de uma forma mais profunda do que o Brasil. Veja só o que os americanos fazem no dia 4 de julho, franceses e tantos outros. Então, no Brasil é importante também destacarmos esse momento histórico. Agora sim, estamos em contato com o ministro Aldo Rebelo, que vai conversar conosco neste dia 7 de setembro, ao vivo, no Jornal Gente. Ministro, seja bem-vindo aqui. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Temos que restabelecer a conexão aqui com o ministro Aldo Rebelo para podermos ouvi-lo com qualidade. Esse é o grande objetivo da entrevista. Nós, ao longo do dia, já trouxemos algumas das informações, pontuamos aqui o momento em que o Brasil vivia. Nessa história tem, claro, que contornos muito interessantes e alguns deles que acabam sendo esquecidos mesmo por aqueles que passaram pelos bancos escolares e acompanharam com atenção os ensinamentos sobre o período histórico de 1822. E 2 de julho é uma data que tem tudo a ver com 7 de setembro. Vamos falar muito sobre isso durante essa conversa. Agora, tenho certeza que vamos conseguir conversar com o ex-ministro Aldo Rebelo. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes, os internautas da nossa Rádio Bandeirantes. É uma alegria poder falar e dar um abraço fraterno nesse 7 de setembro, aqui diretamente do sul do Pará, da cidade de Xinguara, onde nós participamos hoje de uma cavalgada que também comemora a data magna do Brasil, o nosso 7 de setembro, um dia que celebra, naturalmente, o momento mais importante e sublime da nossa história, que é a independência da nossa pátria. É uma alegria poder falar com você na manhã de hoje. A alegria é toda nossa de recebê-lo aqui nesse dia e é claro que a pergunta principal é a seguinte: qual é, na visão do senhor, a importância do 7 de setembro para a história do Brasil, ministro? Pedro, o 7 de setembro é uma epopeia pouco comparável a qualquer outra data em qualquer outra nação do mundo. O Brasil, quando nasceu como país independente, era o maior país do mundo. Os Estados Unidos ainda não tinham conquistado na guerra a Califórnia, o Texas, o Novo México, nem o Arizona, que foram incorporados depois através de uma guerra.
Mesmo a Rússia não tinha constituído o seu grande império multinacional, nem a China, e o Brasil já era Brasil, por exemplo, aqui no norte, da ilha de Marajó até Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, esse espaço todo já estava demarcado. Então, o Brasil conquistava um território independente, com quase 17 mil quilômetros de fronteiras, e esse feito nós devemos a gente de grande qualidade, como o próprio Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina, o José Bonifácio de Andrade e Silva e os outros próceres que se reuniram para promover esse episódio que é o maior da nossa história, que é a independência do Brasil. Ministro Aldo Rebelo, quais são as características mais importantes desse período histórico para os dias atuais que vivemos e qual é a comparação que pode ser feita entre a independência do Brasil e as suas circunstâncias e a forma como nos desenvolvemos hoje e vivemos no cotidiano brasileiro? Eu creio que a primeira constatação, Pedro, o primeiro registro a ser destacado é que o Brasil tornou-se um país independente, manteve a sua unidade, evitou a fragmentação, por exemplo, que ocorreu com o Império Colonial Espanhol. Aqui na América do Sul, nós tínhamos 2 impérios coloniais. Nós tínhamos o português, que era basicamente o Brasil, e nós tínhamos o Império Colonial Espanhol, com 2 vice-reinados. O vice-reinado do Peru, com a capital em Lima, e o vice-reinado do Prata, com a capital em Buenos Aires. A vocação natural era que isso se transformasse em pelo menos 2 países, mas não foi o que aconteceu. No vice-reinado do Peru, nós tivemos a Colômbia, a Venezuela, o Equador, o próprio Peru, o Chile. Aqui embaixo nós tivemos o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, ou seja, o Império Colonial Espanhol foi fragmentado. E, além disso, ficavam aquelas outras 3 Guianas, a francesa, a holandesa e a inglesa, que remanescem até hoje. Eu creio que o primeiro grande feito foi exatamente a manutenção da unidade, da integridade desse território continental como um único país. Porque nós podíamos ter nos dividido. Um país aqui ao norte, na Amazônia, no Grão-Pará, outro país no Nordeste, como houve uma tentativa depois com a Confederação do Equador, houve também uma tentativa republicana no Rio Grande do Sul, Minas Gerais já tinha havido uma experiência anterior com Tiradentes, mas eu creio que a inteligência do José Bonifácio e o fato da independência ter sido alcançada via uma monarquia, eu acho que isso preservou a unidade do país. Além do que também nós nascemos como uma nação falando um único idioma, ou seja, Portugal nos legou um país marcado pelo uso de um idioma que unia o país, que é a língua portuguesa. Nós éramos uma nação já basicamente miscigenada, uma mistura de portugueses e europeus com indígenas e africanos. O Brasil já era uma nação basicamente miscigenada nessa época, já tínhamos uma grande população mestiça, desde a origem, quando portugueses e indígenas criaram os seus primeiros filhos. Eu acho que esses fatores culturais, linguísticos e também étnicos propiciaram a identidade e a unidade do Brasil como conhecemos até os dias atuais. Hoje, dia 7 de setembro, estamos conversando aqui com o ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, autor de livros. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a situação da Amazônia. Ele conversa conosco diretamente do estado do Pará e essas características todas, elas são muito importantes para que nós possamos ter mais explicações e sabermos, né, um pouco mais da nossa história. Uma das missões do rádio é justamente essa, de informar. O rádio traz a prestação de serviço, traz as notícias, mas também está ligado ao conhecimento, à difusão de algumas informações, que para muitos
foram passadas nos bancos escolares. Para outros, acabaram, né, não sendo lecionadas por falta de oportunidade. E o que nós temos hoje é uma certa lembrança com saudade daquela Semana da Pátria em que se colocava a fitinha verde e amarela no uniforme, em que os alunos ficavam perfilados acompanhando as orientações para a execução do hino nacional, hino da independência, hino à bandeira, depois, em outras datas também, a proclamação da República, o hino da proclamação da República. E sabe, ministro, desde cedo os ouvintes estão lembrando com saudade desse período. Alguns deles até avançam um pouco mais na crítica, colocando da seguinte forma: o sentimento é que antigamente nós tínhamos um valor maior a essas questões. Antigamente, nós costumávamos tratar de outra forma essas datas. Hoje não se sente mais nas escolas tanto empenho em passar, por exemplo, essa questão de você ensinar a letra do hino e tudo mais. Então, o que a gente pode passar para os ouvintes aqui a respeito desse assunto é a percepção que as pessoas têm. É aquele que estudou numa escola e nessa escola tinha essa obrigatoriedade de se acompanhar o hino e você tinha, por exemplo, a necessidade toda segunda-feira dos alunos estarem com o uniforme pronto ali, até a cor do tênis, né? Alguns lembraram, não podia ser tênis colorido, tinha uma cor para isso e hoje nós temos uma condição diferente. O senhor, ministro, tem a mesma percepção? O senhor também acredita que alguns valores foram deixados de lado? Seria importante que as escolas retomassem essa presença mais efetiva dos hinos? E, de uma forma geral também, a sociedade como que se comporta hoje numa data como 7 de setembro? Eu creio, Pedro, que, infelizmente, nós abandonamos o ensino da história nas nossas escolas e no nosso país. E fizemos pior, passamos a ensinar a história do Brasil pelo que deu errado. Passamos a ensinar a história do Brasil pelas nossas mazelas. Passamos a ensinar a história do Brasil pelos nossos erros. Os americanos ensinam a história do seu país por aquilo que deu certo, por aquilo que foi vitorioso, por aquilo que construiu o país. Nós ensinamos a história do Brasil a partir do que deu errado, ou seja, como se nós fôssemos uma civilização fracassada. Infelizmente, é isso o que acontece hoje no ensino da história, que é muito diferente da educação que eu recebi. Nós éramos educados a partir dos valores daqueles que ajudaram a construir o nosso país, do Zé Bonifácio, do Dom Pedro I, do Deodoro, do Floriano, do Tiradentes, uma Maria Quitéria, um Castro Alves, um Rui Barbosa. Essas figuras, esses personagens, ajudavam a nos educar. E por que é que nós cultivávamos essas personalidades e esses vultos da nossa história? Homenagear alguém que já morreu, para quem já morreu, não faz sentido. Você homenageia para educar os vivos, para educar as crianças, para mostrar que naquela figura há valores que devem ser perpetuados, que devem ser cultuados. Há um espírito de renúncia, de sacrifício, de dedicação ao interesse comum, ao interesse nacional. É por isso que você coloca o nome de alguém numa praça. É por isso que você ergue uma estátua para um vulto da história. Porque para aquela figura que já morreu, não tem sentido nenhum um nome em uma rua, um nome em uma praça, um busto numa praça, uma estátua. Para quem já morreu não faz sentido. Faz sentido para os vivos, faz sentido para as crianças, faz sentido para os jovens. É por essa razão que a minha professora mandava que nessas datas nós fizéssemos uma redação, uma biografia do José Bonifácio, uma biografia do Rui Barbosa, uma biografia do Deodoro, do Floriano, do Caxias, do Castro Alves. Era para nos educar naqueles valores e naqueles princípios.
valores e princípios que, infelizmente, hoje nós abandonamos. Nós só ensinamos na nossa escola aquilo que são os nossos defeitos, aquilo que são as nossas mazelas, aquilo que são as nossas deformidades, que em qualquer sociedade elas existem. Claro que existem, os defeitos existem nos indivíduos, existem nas formações coletivas, mas as virtudes que deveriam ser apontadas, as virtudes que educam, as virtudes que inclusive corrigem os defeitos, as virtudes que podem corrigir os defeitos, essas não são ensinadas, essas são abandonadas. E acho que as datas magnas existem para isso. Por que é que você celebra a independência? Porque foi um momento sublime. As pessoas, os indivíduos lutam por sua independência. Quando você faz a sua maioridade, você quer a sua independência financeira. As pessoas casam para ter a sua independência, o seu lar, a sua família. As nações também buscam a sua independência, o seu território, a sua liberdade, a sua emancipação, para ser submetida a uma outra nação mais forte. É para isso que nós lutamos pela independência. E essa independência que deve ser celebrada porque muitos países até hoje nem conquistaram. Nós vemos aí uma série de guerras, de disputas, de confrontos, exatamente por causa de território, de aspirações nacionais que não são realizadas. Estamos conversando com o ex-ministro Aldo Rebelo aqui no Jornal Gente hoje, data cívica, dia 7 de setembro, aniversário da independência do Brasil. Essa história está disponível hoje aos brasileiros ou faltam equipamentos que possam contar de uma forma melhor a história da independência? Aqui no Ipiranga, em São Paulo, nós temos o Museu Paulista, que é conhecido como Museu do Ipiranga, que foi reinaugurado recentemente. Aliás, tem recebido um grande número de visitas, um museu belíssimo. Mas faltam mais equipamentos culturais que possam esmiuçar detalhes dessa história, que possam contar mais sobre a independência para o brasileiro, professor Aldo Rebelo? O primeiro instrumento é o livro didático, que naturalmente no Brasil vem sendo reescrito a cada edição para substituir aquilo que deveria ser a história ensinada para as nossas crianças, que educasse, que formasse nas nossas virtudes e nos nossos valores, por uma história que desorienta. Por que é que você precisa ter uma história do país? Porque a história é o que explica porque nós somos um país. O que é que nós temos em comum? Nós somos hoje uma comunidade, segundo o IBGE, de 212 milhões de pessoas, distribuídas por um território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Se você chega aqui no sul do Pará, em Xinguara, onde eu estou, você está no Brasil. Se você descer até a fronteira do Brasil com o Uruguai, no Chuí, ou até a fronteira do Brasil com a Bolívia, lá em Corumbá, ou subir até a fronteira do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima, ou lá na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, você vai estar dentro do mesmo país, falando a mesma língua, com a mesma história comum. Então, essa história comum é que deveria ser ensinada. Por quê? Porque ela é o que explica o que é que nós somos. Por que é que nós somos brasileiros? Porque nós temos os mesmos direitos, pelo menos formalmente, dentro de uma Constituição. Por que é que quem nasce nesse território tem direitos básicos assegurados pela lei, pela Constituição? Se você atravessar a fronteira ou pegar um avião e ir para outro continente, você não tem esses direitos. Então, os direitos nacionais só existem porque existe uma história nacional, porque existe um lar, porque existe uma casa comum, que é o nosso país, é o nosso território, são as nossas fronteiras, onde você educa os seus filhos, onde você pode arranjar um emprego, onde você tem direitos básicos. Você não pode atravessar o país ou chegar nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Japão e reivindicar direitos nacionais, porque lá você não é um nacional. Esses direitos não existem fora das nossas fronteiras. É isso que deveria ser explicado para as nossas crianças. É assim que elas deveriam ser educadas, pelos livros didáticos. Mas você vai num livro didático e diz que teve uma guerra entre o Brasil e o Paraguai, que foi um genocídio praticado pelo Brasil. O que é uma grosseria, uma mentira. O que houve entre o Brasil e o Paraguai foi uma guerra
onde os dois países perderam mais ou menos o mesmo número de soldados. 50 a 60 mil soldados brasileiros morreram nessa guerra e 50 a 60 mil soldados paraguaios morreram nessa guerra. Morreram muitos civis no Paraguai, mas morreram de fome. É como se isso fosse atribuído ao Brasil. É como se as mortes ocorridas durante a Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra fossem atribuídas apenas como se fosse um crime de um país contra outro e não uma guerra. Então você tem esse episódio da independência do Brasil. Foi uma independência achada pelo Correio. Não foi uma independência de fato, uma independência verdadeira, porque nós fizemos a independência, mas a escravidão permaneceu. Nós tínhamos dois problemas. Um era um país que era uma colônia, o outro era a escravidão. Nós resolvemos um, que era não ser mais uma colônia, e adiante é que fomos enfrentar o outro, que era a escravidão. Aí dizem, não, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Não é verdade. Os últimos países do mundo a abolir a escravidão foram países africanos, já no século XX, alguns na década de 50. Então não foi o Brasil. É como se todo mundo procurasse apenas as nossas mazelas e quando elas não existem, as pessoas inventam. Eu acho que isso, evidentemente, precisa ser modificado e alterado. E o começo é exatamente na história do Brasil. Outra coisa é proteger a nossa memória. Aí em São Paulo você tem um belo monumento que levou décadas para ser construído por um ítalo brasileiro ilustre, que foi o Brecheret, que é esse monumento aos bandeirantes. Esse monumento sempre é alvo de ataques, pichado, como se ele fosse algo que não tivesse um significado para o país. É a raiz do Brasil, é São Paulo, são os bandeirantes que ajudaram a construir o nosso território e que hoje são atacados por uma historiografia que tem horror à memória e à história do Brasil. Ministro Aldo Rebelo, vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, porque o senhor lançou recentemente um livro, Amazônia, a Maldição das Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. E é claro que nesse contexto, falando sobre a história do Brasil, precisamos muito bem saber em que situação estamos agora em relação a esse patrimônio que é nosso, precisa do desenvolvimento. E nós encontramos até mesmo dentro do nosso time aqui, do nosso território, parece que jogadores que estão do outro lado da torcida. Como é que o senhor está acompanhando as reuniões, a preparação para a COP desse ano e a do ano que vem, que é ainda mais importante para nós porque vai acontecer justamente em Belém do Pará? Traga, por favor, uma análise aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes do teu conhecimento, do que o senhor pensa a respeito desse assunto de mudanças climáticas e da necessidade do desenvolvimento e da proteção da Amazônia pelos brasileiros. Pedro, eu fiquei no ano passado 4 meses aqui na Amazônia, exatamente concluindo pesquisas e entrevistas para esse livro que eu escrevi sobre a Amazônia. E fui despertado exatamente pela necessidade de explicar a Amazônia às vésperas dessa Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em Belém no próximo ano. A conferência desse ano vai ser em Baku, no Azerbaijão, e a próxima, em novembro de 2025, acontecerá aqui em Belém, na Amazônia brasileira. E, naturalmente, é de se perguntar por que na Amazônia? Por que a Amazônia ocupou o salão nobre da geopolítica do mundo? Se a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, vem ao Brasil, ela vai ao Rio de Janeiro, faz a reunião do G20 e depois passa na Amazônia. O presidente Macron, da França, vem ao Brasil, mas dedica a maior parte da sua agenda à Amazônia. O governo dos Estados Unidos, quando manda os seus emissários, é para tratar da Amazônia. Por que a Amazônia desperta tanto interesse? Será apenas pela questão do clima, pelas florestas, pela flora, pela fauna, pela biodiversidade? Não. É claro que a questão do clima é uma questão importante, mas a Amazônia desperta interesse porque é a maior fronteira mineral do mundo.
de tal sorte que a secretária do Tesouro, quando encontrou o ministro Haddad, pediu exatamente para que o Brasil passe a fornecer as chamadas terras raras, os minérios estratégicos para a indústria dos Estados Unidos. E onde estão esses minérios estratégicos? Eles estão na Amazônia. Na Amazônia está toda a tabela periódica que nós estudamos para o vestibular. Tudo que tem na tabela periódica, segundo um geólogo, tem aqui na Amazônia brasileira. Você tem a maior reserva de biodiversidade do mundo na Amazônia. Você tem a maior reserva de água doce do mundo na Amazônia. Você tem a maior fronteira agropecuária do mundo na Amazônia. Você tem a maior fábrica de energia, que são esses rios que correm do Planalto Central e do Planalto das Guianas para a bacia amazônica, que são fábricas de energia. Então, toda a riqueza do mundo, quando você aprecia a busca pela segurança energética e a busca pela segurança alimentar, a Amazônia pode oferecer tudo isso. Agora, Pedro, o que nós lamentavelmente constatamos é que essa Amazônia tão rica, essa província da terra abençoada com tanta riqueza, tem a população mais pobre do Brasil. A ministra Marina, ao encontrar com a secretária do Tesouro, pediu proteção para esse paraíso, que ela disse que a Amazônia era um paraíso imagético, um paraíso pictórico, um paraíso sonoro, um paraíso de tudo. Agora, que paraíso que guarda a população com os piores indicadores sociais? Os brasileiros com o maior índice de analfabetismo estão na Amazônia. Os brasileiros com os piores indicadores de mortalidade infantil na Amazônia, de doenças infecciosas na Amazônia, os piores índices de saneamento básico na Amazônia, os piores índices de água tratada, de luz elétrica por domicílio na Amazônia. Então, esse paraíso não existe para os brasileiros que vivem na Amazônia, nem para a própria ministra Marina, que abandonou o paraíso, como Eva abandonou na Bíblia, para ir viver em São Paulo. Abandonou o paraíso, foi viver em São Paulo, foi eleger deputado por São Paulo. Por que não ficou no paraíso? Porque esse paraíso não existe para as pessoas. E a população indígena, Pedro, essas ONGs vivem pelo mundo afora, defendendo os índios, mas os índios vivem aqui da pior situação. O IBGE divulga os municípios brasileiros com as maiores taxas de analfabetismo. Sabe qual é o município que lidera? É um município que tem a maior população indígena da Amazônia, o município de Uiramutã, lá em Roraima, que o prefeito é índio, a maioria da Câmara Municipal é indígena. Eu conheço esse município. Outro município aqui no Pará, Jacareacanga, onde tem uma grande população dos índios mundurucus, que viviam do garimpo, que recebe a operação da FUNAI, do IBAMA, da Polícia Federal, contra a atividade deles, também com indicadores sociais de analfabetismo muito elevado. Ou seja, essas organizações não governamentais que vivem pelo mundo afora, recebendo vastos recursos, não protegem os indígenas para nada. Eles vivem aqui abandonados, subnutridos, com índices elevados de doenças infecciosas. Quando eu visitava aqui alguma aldeia indígena que chegava em São Paulo, meus amigos médicos exigiam que eu fizesse exame de tuberculose. Por quê? Porque a incidência de tuberculose entre os indígenas é muito elevada aqui na Amazônia. Então é preciso que a gente cuide disso. E vamos tratar de quê? Na Conferência do Clima das Nações Unidas aqui em Belém. Eu disse ontem aqui numa palestra em Xinguara, é preciso proteger o meio ambiente, é preciso cuidar da agenda do meio ambiente, da proteção das florestas, mas é preciso cuidar da agenda da proteção das pessoas. A Amazônia tem direito ao desenvolvimento, à agricultura, à pecuária, a usar de forma responsável ambientalmente os seus minérios, seus recursos minerais, ter infraestrutura, ter estrada, ferrovia, rodovia, hidrovia, tudo isso está proibido. Uma decisão do Tribunal de Justiça de Brasília, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, proibindo o recapeamento da BR-319, que une Manaus a Porto Velho. Ô Pedro, Brasília tem 5.800 metros quadrados. É menor do que qualquer município do Pará. O município de Marabá tem 15 mil quilômetros quadrados.
O município de Altamira tem 159 mil quilômetros quadrados, é maior do que Santa Catarina. Dentro do mesmo município, você anda mais de 1.000 quilômetros. Se você sair da sede de Altamira e for até Castelo dos Sonhos, que é um distrito, são 1.100 e tantos quilômetros. Esses municípios não têm estradas, não tem como você transportar uma criança para a escola, um doente para o hospital, uma mercadoria. Como é que um policial chega para fazer uma autuação de um crime ou fiscalizar um crime ambiental se ele não tem como nem para onde se deslocar? Aí um desembargador do Tribunal Regional Federal proíbe o recapeamento da 319 em uma unidade da federação, que é o Distrito Federal, que tem 5.800 quilômetros quadrados e 30 mil quilômetros de vias asfaltadas. 30 mil quilômetros de vias asfaltadas em Brasília. Enquanto que no Amazonas, com 1.571.000 quilômetros quadrados, você tem 5 mil quilômetros de vias asfaltadas para 4 milhões de pessoas num território que é um continente. No estado do Acre, Pedro, você tem 500 quilômetros de vias asfaltadas. Você não tem como transportar uma criança para a escola, um doente para o hospital, uma mercadoria. Não, isso é inaceitável. Tudo bloqueado, tudo parado. Você não pode condenar um país, a mais da metade do Brasil, a essa situação. Você não pode condenar essa população a viver numa situação dessa. Foi isso que eu vim dizer aqui na Amazônia, que eles precisam se mobilizar, reunir os estudantes, reunir os agricultores, reunir os professores, os advogados, os médicos, os comerciários, os sindicalistas, os padres, todo mundo, e dizer, não, nós temos o direito a proteger a um ambiente protegido, mas também temos direito ao desenvolvimento. Muito bem, hein? Que aula que estamos tendo hoje nessa manhã aqui. Professor Aldo Rebelo, muito obrigado pela sua disponibilidade, o senhor que está aí no Pará, abrindo espaço na agenda para falar sobre a história do Brasil, sobre a situação atual do país e essa questão da Amazônia, que é muito sensível e importantíssima para debatermos num programa como o Jornal da Bandeirantes Gente, que é tradicional do rádio brasileiro. Muito obrigado pela presença, viu? Um grande abraço para o senhor aí, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Pedro, e viva o 7 de setembro. Viva o 7 de setembro, vamos